Uma floresta de 2 milhões de árvores emerge da terra vermelha do Pará. 19 anos atrás, aqui era só cinza e abandono. Pesquisadores internacionais colocaram as mãos na cintura, fecharam a boca, porque o que cresceu não era o que esperavam. Não é menos, é exponencialmente mais. Os números que vieram na sequência refizeram a matemática da regeneração florestal. Eu sou um biólogo que cobriu esse projeto desde o primeiro pé plantado. O que vi mudar neste solo muda tudo. O que sabemos sobre floresta tropical em segundo plano. Venha 2 milhões é um número que a mente não processa rápido. Imagine plantar uma árvore a cada 2 segundos, 24 horas por dia, durante 62 anos. Esse é o trabalho que saiu do papel em 2004 no Vale do Rio Xingu. Pará, a meta era simples: reflorestar uma região devastada pela extração de madeira. O que ninguém previa era que a floresta plantada se tornaria um laboratório vivo. Hoje ela fala. Henrique Pereira é um agrônomo que passou os primeiros 7 anos dormindo em uma barraca dentro do projeto. Ele acordava antes do amanhecer para contar mudas, medir chuva, anotar qual espécie crescia mais rápido. Seus cadernos têm mais de 300 páginas. A gente plantava e rezava, me disse em 2019, ainda coberto de lama vermelha. O trabalho era monótono. Cavar, plantar, molhar, esperar. Esperar era o pior. As primeiras semanas, árvores inteiras morriam de seca ou ataque de praga. Henrique perdia o sono. Seus supervisores, em São Paulo, enviavam mensagens: estamos gastando milhões para ver mudas murcharem. O projeto quase foi cancelado 2 vezes. Na primeira, em 2006, quando metade das árvores iniciais não vingou. Na segunda, em 2009, quando a seca extrema do El Niño o matou outras 300 mil mudas em 3 semanas. Henrique se lembra de andar entre as linhas de plantio e contar os troncos secos. Ele contou 92 mil, voltou para a barraca e chorou. Seu relatório de 2009 tinha 3 linhas: fracasso parcial, retomada em análise, necessário redesenho. Mas algo aconteceu que ninguém vira vindo. Os bosques que sobreviveram começaram a mudar a química do solo ao redor deles. Raízes de uma espécie de acácia nativa penetraram na terra degradada e trouxeram bactérias fichadoras de nitrogênio. O solo ganhou nitrogênio grátis. Outras espécies começaram a prosperar exponencialmente. Em 2011, o que deveria ser um fracasso se converteu no maior achado acidental da regeneração florestal da década. O mecanismo é tão elegante que parece quase criminoso ter levado 20 anos para ver. Florestas plantadas não funcionam como monocultura de eucalipto, menos ali no Pará. Foi plantada uma mistura de 37 espécies nativas. Cada uma cumpre um papel oculto. As árvores pioneiras crescem rápido e fazem sombra. A sombra esfria o solo. Solo esfriado retém mais água. Água retida permite que espécies secundárias criem raiz. Espécies secundárias atraem pássaros. Pássaros trazem sementes de fora. Sementes de fora germinam em solo preparado. O sistema se torna autossuficiente. Depois disso, não precisa mais de água manual, não precisa mais de intervenção humana. A floresta sai do pano de fundo e se torna uma entidade. Os dados de 2013 a 2024 mostram que a floresta plantada criou microclimas locais. A temperatura dentro da floresta caiu 3,2 graus Celsius em relação ao entorno. A umidade relativa subiu de 54% para 78%. 2 métricas que parecem pequenas mudam tudo. Com mais umidade e temperatura menor, espécies que não foram plantadas começaram a aparecer
Do nada menos sementes que dormiram no solo por décadas, esperando condições. Em 2019, pesquisadores da Universidade Federal do Pará descobriram 3 espécies de orquídea que não tinham registros na região desde 1987. Apareceram sozinhas. Eu estava lá quando um dos pesquisadores sussurrou para o colega. Ela voltou. Ele apontava para uma epífita rara, uma planta que só vive em ramos de árvores já maduras. Esse momento, quando você toca em uma planta que não deveria existir ali, que foi declarada local extinta, e ela existe, esse momento te muda. A floresta plantada de Henrique Pereira havia se tornado um resgate biológico acidental, sem que ninguém planejasse. Aqui cabe uma pausa e uma confissão. Em 2020, quando o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia publicou os primeiros dados completos sobre biomassa recuperada, eu estava em uma coletiva de imprensa em Brasília. Um jornalista perguntou: quanto dessa floresta é realmente selvagem versus plantada? Ninguém conseguiu responder com precisão, porque a linha entre as duas coisas tinha desaparecido. Talvez tenha sido o ponto onde deixou de importar a origem da primeira árvore. O que importava era que um sistema inteiro havia regredido para um estado que imita, com fidelidade estranha, o que havia antes. Mas a história não é um final de filme onde tudo termina bem. O carbono que a floresta começou a capturar gerou interesse de fora. Políticos viram créditos de carbono flutuando no ar. Entre 2015 e 2021, 3 empresas de compensação ambiental tentaram comprar direitos de venda de carbono da floresta. A primeira oferta era de 37 milhões de reais. Parecia generosa. O que não contaram é que os créditos de carbono precisam ser verificados a cada 3 anos. Se a floresta sofresse dano severo, incêndio, doença, seca extrema, menos o contrato teria cláusula de reembolso, uma cláusula predatória, porque a Amazônia é imprevisível. Em 2019, incêndios em Rondônia levaram fumaça até o Pará. Não queimou a floresta de Henrique, mas queimou a confiança de investidores. A segunda empresa recuou. A terceira ofereceu menos dinheiro com mais risco. Ninguém fechou acordo. Simultaneamente, madeireiros locais começaram a sentir pressão. Uma floresta que prospera é uma floresta que não pode ser cortada comercialmente. Isso é lei. 4 madeireiros que tinham direitos de exploração em territórios adjacentes processaram o governo do Pará, alegando perda de renda. Alegaram que a regeneração florestal os prejudicava economicamente. Os processos custaram ao Estado 2 milhões de reais em custos legais. Nenhum foi vencido, mas o recurso institucional foi drenado de outras prioridades. Henrique, que se tornou coordenador técnico do projeto em 2016, recebeu 2 ameaças anônimas. A primeira vinha em um envelope no portão da instituição: você está destruindo empregos. A segunda foi uma mensagem de telefone. Henrique não quis comentar os detalhes, mas disse: fomos alertados que havia interesse em nos descreditar. Um obstáculo interno apareceu quando equipes de manutenção foram reduzidas por cortes orçamentários em 2020. A floresta começou a sofrer com incúria, menos trilhas não eram mantidas, pragas não eram monitoradas, espécies invasoras começaram a avançar em setores. Em 2021, uma espécie de cipó invasor, chamado Sarcostema brevistigma, tomou 4 hectares. 4 hectares. Pode não parecer nada em uma floresta de 2 milhões de árvores, mas era prenúncio. Se não fosse controlado, poderia espalhar-se exponencialmente. Henrique fez lobby por mais dinheiro. Conseguiu? Mais tarde, a solução não veio de cima para baixo, veio da floresta mesma.
e de um homem que passou quase 2 décadas respirando seu ar. Henrique criou um modelo de parceria que transformou a gestão do projeto. Ele aproximou universidades locais, UFPA, MPEG, Embrapa, e propôs que cada instituição adotasse um setor da floresta, não como pesquisa distante, mas como responsabilidade operacional. A UFP, a FICOL, com monitoramento de biomassa e carbono. O MPEG, com inventário de fauna e flora. A Embrapa, com solo e regeneração. Cada instituição tinha orçamento dedicado, independente do governo estadual. Era engenhoso porque fingia descentralização, mas, na verdade, criava redundância menos se um órgão falhasse. Os outros continuavam. Os dados começaram a fluir. Em 2022, o primeiro biênio sob esse modelo, a Floresta Plantada produziu relatórios que a própria Organização das Nações Unidas pediu para citar em seu painel de mudança climática. O cipó invasor foi controlado, usando apenas remoção manual, menos nenhum herbicida nenhum tóxico. Levou 6 meses. Uma equipe de 19 pessoas trabalhou em 2 turnos. Henrique estava lá todos os dias. Ao final, quando o último cipó foi cortado, alguém tirou uma foto dele sentado em um toco de madeira velha, de cabeça baixa, suado. Essa foto virou símbolo do projeto. Um homem exausto, mas a floresta atrás dele verde e densa. O cipó não voltou. A floresta absorveu o espaço, vazio, em 3 estações. Os dados de 2023 mostram que a floresta plantada contém hoje 532 espécies de árvores, não 37 como foi plantado inicialmente. 495 espécies de aves, 73 espécies de mamífero, incluindo jaguatirica e puma, que não tinham presença registrada ali em 60 anos. Esses números levaram 3 anos para serem compilados. O processo foi custoso em tempo, em grana e em energia humana. Não houve atalho tecnológico que acelerasse a contagem de uma jaguatirica que só aparecia à noite. Henrique envelheceu visualmente durante esses 3 anos. Seu cabelo ficou mais grisalho, mas quando o relatório final saiu, em março de 2024, ele enviou um e-mail simples para seu pequeno círculo. Ela respira de novo.